Bom, vamos continuar então nossa revisão de cálculo vetorial e vamos dividir essa aula em três partes. A gente na aula passada revisou aí os vetores. Vamos dividir então em cálculo diferencial, definição de derivada, gradiente, divergente, rotacional e laplaciano. E a segunda parte, cálculo integral, que seria integral de linha, integral de superfície e integral de volume. Então vamos lá. E a terceira parte, perdão, teoria de campos vetoriais. Então vamos falar sobre integrais de linha. A gente quer calcular a contribuição de f ao longo de uma curva. Tudo bem? Então imagina uma curva nesse formato. Começa em A, termina em B. E a gente tem um campo vetorial f atravessando, tudo bem, essa curva. Vamos pegar um ponto específico e traçar um vetor muito pequeno, um vetor infinitesimal dl. E se eu quero saber qual que é a contribuição de f ao longo dessa curva, pensa assim, para cada ponto dessa curva, a gente tem esse vetor infinitesimal dl. Se eu quero saber a contribuição de f de A até B, eu preciso fazer uma integral, certo? Somando a contribuição de f ao longo dessa curva, que para cada ponto dela tem um vetor muito pequenininho, dl, tangenciando. Para eu saber a contribuição de f ao longo de dl, eu posso fazer o produto escalar. Fazendo o produto escalar integrando de A até B, eu calculo a contribuição de f ao longo dessa curva, dessa trajetória. E se tiver um caminho fechado, é o mesmo raciocínio. Pego um ponto dl e faço a integral de f escalar dl ao longo desse caminho C. Tudo bem? Esse círculo fechado significa que o caminho é fechado, né? Esse círculo na integral significa que o caminho é fechado, de integração. Em coordenadas cartesianas, esse dl é um pedaço infinitesimal dx na direção x, né? Esses aqui são os vetores unitários em x, em y e em z. Integral de superfície ou integral de fluxo, a gente quer saber o quanto que f atravessa uma determinada superfície S. Então, a gente tem essa superfície S, temos o campo vetorial atravessando, e vamos definir um vetor muito pequeno que ele pega, imagina uma superfície infinitesimal, uma parte muito pequena dessa superfície S aqui. A gente consegue representar essa área muito pequena através de um vetor, que é sempre normal, que é sempre perpendicular a essa superfície. E vou chamar esse vetor de ds. Se eu quero saber o tanto que f atravessa essa superfície, eu preciso fazer o produto escalar entre f e ds, ou seja, eu pego a projeção de f ao longo de ds e integro isso na superfície. Faço uma integral dupla ao longo de S de f escalar ds. Em coordenadas cartesianas, esse ds seria o produto desses vetores infinitesimais, dessas componentes infinitesimais, né? dy, dz na direção x, dx, dz na direção y e dx, dy na direção z. Isso aqui é tudo uma revisão, tá? Se vocês quiserem estudar isso mais aprofundado, tem que pegar um livro de cálculo 3 mesmo. Bom, integral de volume. Para integral de volume, vamos pegar um exemplo prático. A gente tem um recipiente V, aqui esse volume V, e a gente tem a densidade dele, a densidade volumétrica dele, que depende da posição x, da posição y e da posição z. Então, a densidade nesse ponto é diferente da densidade nesse ponto, nessa região aqui, por exemplo. E m é a massa total dele. Se eu quero descobrir a massa total, basta fazer a integral tripla da densidade. E esse volume diferencial, esse volume infinitesimal, ele é nada mais nada menos que dx, dy, dz. Multiplicar dx por dy por dz. Tudo bem? Uma revisão bem rápida, vamos avançar para o cálculo diferencial. Bom, para falar sobre cálculo diferencial, a gente tem que definir o conceito de derivada. Vamos pensar assim, a gente tem uma função f de x e a gente altera essa função em argumentos muito pequenos, dx, infinitesimal, um pedaço infinitesimal. Então, a gente vai alterar f de uma maneira infinitesimal em x, muito pequena. Se a gente altera em dx, f vai variar uma quantidade df muito pequena. Porque se a gente está mudando esse argumento muito pequeno, a gente vai mudar f de uma maneira muito pequena também.
A rapidez dessa mudança de comportamento da função f de x é a derivada, e ela é medida pela razão entre df e dx. Então, a gente pode representar a derivada de uma função como df de x dx, ou f com um pontinho em cima, ou f' de x. Tudo bem? Uma visão geométrica seria o seguinte, a inclinação da reta tangente, né? Porque se eu pego uma curva qualquer e eu vou calculando a inclinação dessa reta tangente, eu consigo ver por exemplo, se a inclinação da reta tangente em determinado ponto é grande, ela está variando essa curva se altera, varia de uma maneira rápida, enquanto se for se essa inclinação for mais atenuada, ela vai variar de uma maneira mais devagar. Ou seja, a inclinação da reta tangente é uma visão geométrica da derivada, né? Dessa rapidez do movimento, de como a mudança de comportamento de f. E o gradiente? Vamos pegar esse conceito de derivada e passar para uma parte tridimensional. Ou seja, a gente vai querer ver como a função de f de x, y e z varia com qual rapidez, com pequenas distâncias infinitesimais. Né? Então, a gente tem a função f de x, y e z, e como que ela varia e com qual rapidez se eu variar x, y e z em pequenas distâncias, em distâncias infinitesimais. Primeiro, a gente define o diferencial dessa função f, escalar, né? Uma função escalar f. Qual que é o conceito de diferencial? É pegar as derivadas parciais com relação a x, y e z e multiplicar pelos infinitesimais dessas coordenadas, né? Então, del f, del x, a gente multiplica por dx, del f, del y, a gente multiplica por dy, del f, del z, multiplica por dz. Tudo bem? Se eu quiser, vamos separar isso para tentar encaixar o dl, que a gente viu lá, integral de linha. Então, eu vou pegar e falar o seguinte, esse del f, del x, ele vai estar na direção x, ou seja, vai aparecer um vetor unitário ax aqui. Mesma coisa aqui vai aparecer um AY e aqui vai aparecer um AZ, ou seja, eu estou pegando a derivada parcial de f com relação às suas coordenadas cartesianas e indicando a direção delas. Tudo bem? Vou fazer a mesma coisa para o dx, vou indicar a direção de dx, ou seja, na direção ax, dy na direção ay e dz na direção az. A partir disso, para eu achar esse formato aqui, eu faço um produto escalar entre essas duas partes que eu separei, né? Então, para sair desse bololô de palavras aí para uma parte mais visual, aquilo que eu falei. Decompõe isso em del f, del x na direção x, del f, del y na direção y, del f, del z na direção z. E faz um produto escalar com o dl, que é dx na direção x, dy na direção y, dz na direção z. Esse ax, ay, az são os vetores unitários, né? Módulo é 1 e ele está aí só para indicar a direção, o sentido. Essa parte da esquerda eu vou chamar de gradiente de f. E essa parte da direita a gente já sabe que é o nosso dl. Então, quem que é o gradiente de uma função? É eu pegar as derivadas parciais com relação a x, a y e a z e apontar as suas direções, né? Então, na direção x, na direção y e na direção z. E eu vou definir outra coisa, que é o operador nabla, o operador del, que será as derivadas parciais com relação a x na direção x, com relação a y na direção a y, com relação a z na direção z. Se eu pego esse operador del, o operador nabla, e aplico em f, eu acho o gradiente. Grava esse operador aqui, porque a gente vai utilizar ele em tudo daqui para frente, tudo bem? Vamos ver então, vamos visualizar aí o gradiente com uma simulaçãozinha que eu fiz utilizando o MATLAB. Então, por exemplo, vamos observar aqui. Eu peguei, tá pequeno aqui, mas eu peguei uma função escalar que é x² mais y². Tudo bem? Se a gente observar, o que a gente pode ver aqui? À medida com que eu vou aumentando x e vou aumentando y, perceba que essas setas estão indicando o sentido que você vai aumentando, a rapidez com que você altera, com que você aumenta essas curvas, né? Então, você percebe que aqui no centro o crescimento é lento,
Mas a partir do momento que a gente vai crescendo aqui para as bordas, esses vetores percebam a seta, como a setinha está aumentando. Então, isso aqui está analisando a rapidez com que essa função f de x, y se altera, a rapidez com que ela muda o seu comportamento. Tudo bem? Esse aqui é um exemplo aí em 2D do gradiente. Beleza? Vamos voltar então lá para os slides. Vamos falar então agora sobre o divergente. Definição algébrica. É o produto interno entre o operador nabla, vou pegar aqui o laser point, é o produto interno entre o operador nabla, ou operador del, e o campo vetorial f. E a definição geométrica? Definição geométrica é a densidade volumétrica de fluxo pontual. Vamos ver isso de uma maneira melhor. Vamos lá para a definição algébrica. Bom, pego o operador nabla, faço um produto escalar entre nabla e o campo vetorial f. Ao fazer esse produto vetorial, esse produto escalar, lembra lá da aula passada, esses vetores unitários, o produto escalar entre dois vetores unitários idênticos dá 1, e entre vetores unitários diferentes, né, como AX é perpendicular a Y e a Z, vai dar 0. Ou seja, nós temos aqui que o divergente de uma função de um campo vetorial f é nada mais nada menos que pegar a componente x desse campo e derivar com relação a x, mais a componente y e derivar com relação a y, mais a componente z e derivar com relação a z. Tudo bem? Agora vamos para uma parte mais geométrica, da definição geométrica desse conceito, que é uma densidade de fluxo pontual. Como assim? O divergente de f, ou seja, pegar esse operador del ou nabla, fazer um produto escalar com o campo f, seria a gente calcular a densidade de fluxo em um determinado ponto. Ou seja, essa integral aqui é a integral de fluxo, que a gente viu agora há pouco. Se eu pego isso e divido por um volume ΔV, eu estou calculando a densidade de fluxo. Se eu faço esse ΔV tendendo a zero, algo que é volumétrico se torna algo pontual. Ou seja, eu estou calculando a densidade de fluxo em determinado ponto. Ok? Vamos ver então, agora vamos voltar ao MATLAB e vamos visualizar isso. Vamos ver aqui. Perceba que esse campo vetorial f, ele está aqui, ele se torna mais intenso nessa parte do que, por exemplo, aqui no meio. Tudo bem? Por quê? Aí está analisando justamente essa densidade de fluxo do campo f. E o divergente calcula exatamente isso. Então, dando um zoom mais aqui, perceba o tanto que esse campo vetorial f está com maior intensidade nessa parte mais à direita do gráfico do que mais à esquerda. Tudo bem? Do que mais para o centro, né? Porque aqui na esquerda é uma intensidade só que negativa, porque o sentido do vetor está contrário. Tudo bem? Então, essa é uma maneira geométrica, visual. Perceba que é muito parecido com uma fonte emanando o campo, né? Esse campo vetorial f que a gente está estudando aqui no MATLAB. Perceba como os vetores estão divergindo. A gente mede justamente isso. O divergente, a palavra já dá para ter uma noção do que a gente está medindo. A gente está medindo a divergência desses vetores, como eles estão escoando, ou seja, a densidade de fluxo em determinado ponto. Agora, eu acho que visualmente dá para perceber isso. O quanto eles estão divergindo de determinado ponto que aqui a gente está estabelecendo como centro. Tudo bem? A gente chega em um teorema muito importante, que é o teorema de Gauss, ou o teorema de Ostrogatsky, ou o teorema do divergente. Vamos voltar à definição do divergente, que é essa densidade de fluxo pontual, como a gente viu também ali graficamente agora há pouco. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse ΔV e vou multiplicar por ΔV ambos os lados. Então, o limite passa para a esquerda, então limite de ΔV tendendo a zero, do divergente de f vezes ΔV é igual a essa integral de fluxo em um pedaço
qualquer ali no bordo, né, desse ΔV, desse pedaço de volume. Se eu quiser o volume todo, bom, isso eu estou analisando num pedaço de volume, numa parte de um volume todo, né? Se eu quiser no volume todo, o que eu vou ter? Então, se eu integrar em todo o volume V, o que eu vou ter? Bom, aqui vai aparecer uma integral tripla em todo o volume, e essa integral de superfície vai ser na superfície toda, ou seja, em todo V, um fluxo em todo V. Então, o que a gente pode concluir? Que o fluxo, a integral de fluxo desse campo F pode ser reescrita como uma integral tripla do seu divergente. Tudo bem? Aqui eu estava analisando em um pedaço de V. Se eu integro, ficou difícil, mas saiu. Se eu integro em todo o volume, eu estou calculando o fluxo em todo o volume, e esse fluxo vai ser a mesma coisa que eu fizer uma integral tripla do divergente. Faz sentido, né? Porque o divergente, ele é uma densidade pontual de fluxo. Se eu quero saber o fluxo na superfície toda, basta fazer uma integral em todo o volume dessa densidade de fluxo, né? Isso aqui para mim é algo que faz bastante sentido. Então, imagina lá, se quiser, volta o vídeo agora e vê a simulação que eu mostrei. Se eu quero saber o fluxo em tudo, basta fazer a integral tripla do divergente, né? Eu acho que deu para entender bem o conceito aí, mas enfim, teorema do divergente, a gente pode reescrever a integral de superfície fechada como a integral tripla do divergente. Vamos então ao rotacional. Definição algébrica é o produto vetorial entre nabla e F, e a definição geométrica é uma densidade superficial de circulação. Então vamos calcular F, o rotacional, a partir da definição algébrica. Vamos voltar lá na aula passada e relembrar como a gente calcula o produto vetorial entre dois vetores. Bom, se eu pego o operador del, o operador nabla, faço vetorial f, eu vou calcular o determinante de uma matriz que a primeira linha são os vetores unitários, a segunda linha são as componentes do vetor mais à esquerda. Quais são as componentes do operador del? Del x, del y, del z. Na última linha, a componente do vetor à direita, ou seja, fx, fy e fz. E a definição geométrica é uma densidade superficial de circulação, ou seja, eu faço o seguinte, eu faço o limite de ΔS tendendo a zero, da integral no caminho, que é o bordo de ΔS, de f escalar dl, dividido por ΔS, uma densidade de circulação pontual. Ou seja, se eu quero uma densidade de circulação, eu pego a circulação, que é essa integral de linha, e divido pela área, que no caso é ΔS. Como eu quero a densidade superficial de circulação pontual, eu preciso fazer ΔS tender a zero, porque eu quero em determinado ponto. Vamos então voltar para o MATLAB para visualizar como que é o rotacional. Vamos ver. Temos a circulação desse campo F. Perceba que ele está circulando. Ok? Esse campo F é o em vermelho. F está em vermelho. E ele está circulando aqui. Tudo certo. Perceba que perpendicular a ele, nós temos um vetor azul, que é o nosso rotacional. É uma densidade de circulação pontual. Então, perceba que para cada vetor unitário dl, aqui que está nesses pontos, né, de circulação, nós temos um vetor azul perpendicular, que é o produto vetorial entre o operador del e o campo vetorial f. Ou seja, temos o campo vetorial em vermelho e em cada ponto aqui nós temos um vetor perpendicular a ele que representa essa densidade de circulação. Esse vetor perpendicular é nada mais nada menos que o rotacional. Por quê? Lembra que no produto vetorial a gente gerava um vetor perpendicular ao vetor A e o vetor B? Né? A vetorial B vai representar a área do paralelogramo
e vai ser perpendicular a A e B, mesmo raciocínio aqui. Bom, como há o teorema do divergente, teremos o teorema de Stokes, que a gente vai aplicar o mesmo raciocínio do teorema do divergente. Vamos multiplicar por ΔS em ambos os lados. E agora eu não quero mais analisar em um ponto só. Eu quero analisar na superfície toda. Se eu quiser analisar na superfície toda, eu faço uma integral de superfície. E agora, essa integral de circulação não vai ser mais pontual, vai ser sim na superfície, no bordo de toda a superfície. Portanto, integrando em toda a superfície S, eu acho o teorema de Stokes que uma integral de linha em caminho fechado pode ser descrita como uma integral de superfície aberta do rotacional do campo vetorial F em análise. Então, teorema de Gauss, a integral de superfície fechada pode ser descrita como a integral tripla do divergente. E aqui, a integral de linha do campo em caminho fechado de F pode ser descrita como a integral de superfície aberta do rotacional. Essas duas relações, o teorema de Stokes e o teorema do divergente, nós iremos utilizar demais nesse curso. E o Laplaciano? O que é o Laplaciano? Se eu fizer o produto escalar entre o operador del e o gradiente de f. Fazendo esse produto escalar, bom, entre esses dois operadores, ax, ay e az, escalar ax, ay e az vai dar 1. E nós vamos ter as segundas derivadas então. Então, o Laplaciano de f é pegar f e derivar duas vezes com relação a x, f duas vezes com relação a y e derivar f duas vezes com relação a z. Só que o Laplaciano, ele tem uma observaçãozinha que a gente pode fazer, que ele existe para campos vetoriais também. O gradiente é só para campos escalares, mas o Laplaciano existe para campos vetoriais também. E a gente define, então, o Laplaciano para campos vetoriais como sendo a segunda derivada de f com relação a x mais a segunda derivada de f da componente f em y com relação a y, da segunda derivada da componente z com relação a z. Tudo bem? Para finalizar a aula de hoje, que está bem extensa já, vamos com o teorema de campos vetoriais. Vamos começar pelo teorema de Helmholtz, que é uma pergunta válida. A partir do divergente e do rotacional, a gente consegue descrever qualquer campo vetorial? Qual que é a resposta? A resposta é que não. É necessário a condição de contorno, a condição de fronteira para descrever esse campo a partir do rotacional do divergente. Se eu tenho as condições de contorno, as condições de fronteira do problema, eu consigo descrever o campo através do rotacional e do seu divergente. Então, por exemplo, um exemplo de condição de contorno é que o campo F se anula quando R tende a infinito, que é o caso, por exemplo, do campo elétrico. Tudo bem? Vamos para finalizar esse teorema de campos vetoriais. Eu vou definir o seguinte. Quando o rotacional de um campo é zero, a gente fala que esse campo é irrotacional ou conservativo. Se o rotacional de um certo campo é igual a zero, eu consigo descrever esse campo vetorial através do menos gradiente de uma função escalar. E se o divergente dele dá zero, eu consigo descrever esse campo vetorial como o rotacional de um campo vetorial A, por exemplo. Por quê? O rotacional do gradiente de uma função escalar é sempre zero. E o rotacional e o divergente do rotacional também é sempre zero. Tudo bem? Essa função φ, ou seja, eu consegui descrever um campo através do gradiente de escalar, tem um nome. Essa função é que a gente chama de função potencial escalar, ou somente potencial escalar, esse φ. E quando o divergente dá zero e a gente escreve f como rotacional de um vetor A, esse vetor A também tem um nome específico, que é o famoso potencial vetor. Então, vamos ao seguinte. Então, para concluir, um campo sempre pode ser descrito como menos o gradiente da sua função escalar, mais o rotacional do potencial vetor. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo.